aos Hebreus. Glória a Deus. Hebreus. Novo Testamento. Depois de Coríntios. Capítulo de número 12. É um autor desconhecido, né, irmão? Ele escreveu o livro, ninguém sabe quem foi. Só se especula, né? Paulo. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Silas. Mas o interessante é que o autor ele conhece muito do Antigo Testamento, irmão. Ele fala muito desde o princípio de Gênesis, Abraão, e assim vai. O homem é letrado, o homem entendido do negócio. Aleluia. Capítulo 12, versículo número 1 diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamos de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca de alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia. Esse nome aqui é terrível, irmão. Peraí, vamos lá. É ignominia. É isso? Amém. É? Ignomínia. Isso, Ademir. Está assentado à destra do trono de Deus. Amém? Você pode se assentar em nome de Jesus? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tem algumas palavras que é estranha, né, irmão? Não sabe muito de manto que é esse. Não. Amém? Porque eu vou comprar um. Não. Mas o interessante deste capítulo, Não. como eu estava até comentando com a minha sogra, que Sente só o depois que eu peso da descobri bênção. qual o sentido dessa palavra, fica fácil você entender o que o autor quer falar. E por muitas vezes, por muitas mensagens e pregações nesse texto, ele é conhecidíssimo, né? Porque nós somos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Paulo está falando, nós vamos deixar o embaraço do pecado. Nós vamos correr para a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. A minha Bíblia é um pouco diferente, mas está escrito dessa maneira. O capítulo 12 começa, portanto. Ao começar dessa maneira, entendemos que ela é a continuação do capítulo 11. Ou seja, o capítulo 12 não é um novo ensinamento do escritor. Não é um novo ensinamento de quem está escrevendo essa carta. Mas é a continuação do capítulo 11. E você sabe o que está escrito no capítulo 11? A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E ele vai começar a dar os testemunhos da fé. Pela fé, Abel ofereceu maior sacrifício do que Caim. Deus assim o aceitou. Pela fé, Abraão ofereceu Isaac. Ele vai falando dos heróis da fé. Então, o capítulo 12, do versículo 1 começa: portanto, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Quais são essas testemunhas? Quem são essas testemunhas? Eu creio que desde quando eu me converti, eu fui ensinado e entendi que essas testemunhas são os ímpios. São as pessoas que não são crentes, que estão olhando para mim e falando: você tem que ser crente. Você não pode nem para um lado nem para o outro. Não, de uma certa forma é. Porque o crente ele não pode fazer nada de errado. Todos os crentes são ruins. Se um falhar, todos falharam. Nós temos que vigiar. Mas não é isso que o capítulo 12 está falando. Não é essas testemunhas que nós temos que atentar.
O escritor está falando das testemunhas da fé. Por isso que ele fala no capítulo 11 inteiro. Todas os testemunhos de fé do Antigo Testamento. Aí ele vai dar um ensinamento no capítulo 12. Portanto, tudo que você ouviu dessas testemunhas, e olha que são testemunhas pesadas, irmão. Porque não adianta falar. Não tem como não falar de fé e não lembrar de Abraão. A Bíblia vai dizer que Deus chama Abraão na tenda e fala: Abraão, eu quero o teu filho. Vai para Moriá. E lá em Moriá eu vou te mostrar um monte que você vai oferecer Isaac. Agora imagina a mente do velho Abraão. A fé de Abraão é tão convicta que ele tem algumas traduções mais antigas que diz que quando ele levanta o cutelo, irmão, a Bíblia vai dizer que bradou o anjo, né? A nova tradução vai dizer que bradou o anjo dos céus, disse: Abraão, Abraão. Mas algumas versões mais antigas vai dizer que o anjo teve que segurar a mão de Abraão. Dá para entender isso, irmão? O anjo teve que até Abraão segurar a mão dele para ele não matar o menino, porque Abraão já estava falando: agora vai. Vou descer a faca e Deus vai ressuscitar. Deus vai prover o negócio aqui, vai acontecer. A fé dele era tão grande que o anjo teve que segurar a mão dele e falar: pera, não faças tal, Abraão. Mas a convicção de Abraão era que ele ia voltar com o menino. Tanto é que ele fala: nós vamos subir e nós vamos descer. E o escritor vem falando no começo: portanto, por causa disso, nós temos que deixar o embaraço do pecado. Ou seja, o exemplo do passado, irmão, nos fortalece para a nossa caminhada. Nos fortalece. E qual é a mensagem de hoje, irmão, nessa noite? O que nós agora como cristãos, né, os nossos pais nos ensinaram, Abraão, Isaac e Jacó, né, todo o povo antigo, até os dias de hoje, nos ensinaram muita coisa, irmão, acerca da fé, acerca da caminhada de Cristo, acerca de como é que nós temos que nos conduzir, proceder, cultuar, adorar, reverenciar, obedecer, jejuar, orar e muitas outras coisas. Os nossos pais nos ensinaram, mas a questão não é essa. Por isso que o escritor diz: portanto, vocês viram toda essa testemunha, nós vamos deixar todo o embaraço do pecado. O escritor está falando: olha para lá e vê o que aconteceu. Então você deixa tudo que é ruim e você corra para a carreira que foi proposta. Nós vamos esquecendo do que foi feito. Se os nossos pais nos ensinaram, agora a questão não é essa, a questão é eu e você. O que nós estamos passando para gerações futuras? Será que quem olha para nós vai falar: nossa, ele tem fé? Ou será que ele olha para nós e fala: mas ele não acredita nem no que ele fala? Comecei a reparar, Renato, o tempo está passando e passando muito depressa. Nós éramos moços na mocidade, hoje nós temos filhos e famílias. E qual é o ensinamento que eu estou deixando para os meus filhos? Como crente, irmão. Como servo do Senhor. Porque eu creio que nem eu nem o Renato teve a oportunidade de nascer no lar evangélico. Não sei se você nasceu, eu nasci no lar evangélico. Meus pais não eram crentes. Mas minhas filhas me viram na igreja. Nasceram no lar evangélico. Desde quando elas me conhecem, elas sabem que eu vou para a igreja, que eu sirvo ao Senhor. E daqui mais uns anos, o que ela vai pensar de mim? Que eu fui um homem sem fé? Que eu ia para a igreja desanimado? Que o culto era simplesmente mais um dia de culto? O que nós estamos ensinando, irmão? Será que nós podemos deixar alguma coisa escrito na nossa geração? Como testemunho? Mas os nossos pais deixaram. Os nossos pais deixaram. Simone falou dos pais dela. Ensinaram muito para ela.
Não abandonaram a família. Não deixaram lá. E quando ela olha para a família dela, ela fala: eu vou seguir os passos dos meus pais, porque eu tenho um exemplo bom. Mas muitas pessoas não têm exemplo de família. Estou falando isso porque aqui todo mundo tem família. Todo mundo tem que deixar um legado. E nós temos que fazer discípulos. E quem olha para nós tem desejo de ir para a igreja. Tem desejo de cultuar. Tem desejo de falar: não, eu vou porque eu conheço isso. E os meus pais me ensinaram isso. Ensinaram o quê? Em que na presença do Senhor é alegria. Que na presença do Senhor tem segurança. E quando eu cultuo a Deus, eu me desligo dessa terra. Quando eu era mais moço, não estava nem aí, irmão. Olhava para os crentes nos púlpitos, né? Eu falava: eles que estão com a responsabilidade lá de pregar o evangelho. Mas mesmo assim, né, nesse pensamento eu falava: nossa, mas eu não queria ser como um deles. Nossa, como eu queria subir lá, ficar sentado naquela cadeira. Sabe, meu coração se enchia só de ver a pessoa sentada naquela cadeira, tipo, como... Que lindo é aquilo, que bonito é. A presença de Deus, sabe, te impactava. O Renato sabe o que eu estou falando. De você ver os homens de Deus. Eles não precisavam abrir a boca, irmão. Não precisava pregar, não precisava falar nada. Simplesmente sentar, simplesmente ter a humildade de dobrar o joelho antes de subir no púlpito. Sabe? Isso você olha e você fala: força maior é essa? O homem já tem autoridade, mas ele se dobra uma autoridade maior, você já fica impactado com aquela cena. Aí hoje eu vejo a nossa geração. Agora eu não sou mais aquele moço que almejava a estar no púlpito. Agora eu estou no púlpito. Agora eu estou do lado de cá. Mas o que eu estou deixando para quem está aí? Teve um dia que eu não me esqueço, estava no meio da fé, mas esse dia estava tão mal, irmão, mas tão mal. Eu fui para o culto arrastado mesmo pelo Espírito Santo, mas eu não queria de jeito nenhum, irmão. Mas mesmo assim eu fui, todo quebrado eu fui. Moído, irmão, moído. Eu entrei de cabeça baixa no culto. Estava ruim mesmo. Subi no púlpito dos levitas, ficava sentado lá, irmão, cabeça baixa, o culto rolando e eu lá. Desesperado. Não sei o que aconteceu naquele dia. Acabou o culto. E nesse dia eu acho que até o amigo do Júnior estava lá, eu acho que o Eric. Aí no final do culto foi embora, acabou o culto e eu meio triste ainda, né? Eu não sei quem foi que falou pra mim, acho que foi o Joel, se foi o Joel, foi o pastor Lucas. Falou: olha, aquele moço que veio aí, desde quando você entrou, ele ficou te observando. Eu falei: é mesmo, né? E sabe qual foi o desejo dele? De sentar junto com você, onde você estava. Imagina, irmão, como eu fiquei. Eu não queria nem subir, irmão. Eu não queria ficar, eu queria ficar lá sentado na cadeira, no último banco ainda. Mas não, eu fui sentar aqui. Tem pessoas nos observando. Tem pessoas olhando e falando: eu quero saber qual é o prazer dele estar ali. Eu quero sentir a alegria que ele sente de estar. Porque daqui eu não consigo sentir, mas seria algo diferente para a pessoa. É isso que o Espírito está falando com o povo. Nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunho, irmão. Não tem como nós não olhar para frente. Tudo que foi feito, o que aconteceu. Então nós temos que deixar o braço do pecado e correr a carreira que nos foi proposta. Houve uma mensagem de um pregador que foi terrível. Ele falou: crente que tem temor, irmão, não serve nem para desviar. Não serve nem para desviar, irmão, porque desviar depende de Deus.
Mesmo lá fora ele pensa em ele quer estar na igreja. Ele pensa em voltar. Teve um tempo na minha vida que eu desviei, não quis saber mais de igreja. Mas mesmo estando lá fora, não querendo saber de igreja, toda a mensagem de Deus, eu olhava no carro, via lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olhava no outdoor, via lá, Cristo sendo crucificado, a paixão de Cristo. Eu olhava para um lado, e aquilo ia me dando, parece que ele dava uma facada no meu coração. E eu pensava, o que eu fiz? Ninguém entendia nada, eu olhava e chorava. O povo falava assim, olha, esse menino aí tá maluco, tá olhando pro nada e chorando. Mas ninguém sabia o que estava acontecendo, mas eu sabia o que estava acontecendo, irmão. Só eu sabia. Teve um dia que, quando nós entramos no ônibus da banda para viajar, eu estava desviado. Olha só que cena. Todo mundo da banda no ônibus. Aí, antes de partir, vamos fazer uma oração. Todo mundo da banda falou, vamos fazer uma oração. Aí eu já fiquei meio amedrontado, né, irmão? Que negócio é esse? Fazer uma oração antes de partir. Daqui a pouco todo mundo se levanta, daqui a pouco, quem tá chorando? O Ninho, chama o Ninho lá que ele foi da igreja e ele puxa a oração. Agora pensa uma oração de desviado. E medrosa. Porque, sem medo de errar, irmão, eu estava igual o Jonas, sabe, fugindo. Eu pensava que o ônibus ia virar uma ribanceira e ia cair em algum lugar, eu pensava que alguma coisa ia acontecer. Eu estava com tanto medo da palavra de Jonas se cumprir na minha vida que eu não sei nem por onde eu comecei a oração, nem quando eu terminei, irmão. Vi até Maria na oração, não sei o que aconteceu. Estava feio o negócio. Só sei que eu consegui orar lá, do meu jeito. Mas pensando na minha mente, meu Deus, o que você faz na minha vida, Senhor? Eu fui já pedir perdão, já eu falei, vou morrer, na viagem eu vou morrer. Temor de Deus. Os que crente que tem temor não presta nem para desviar. Não consegue viver lá fora mais. Nem peixe se debatendo fora da água. Tem que voltar rápido, senão morre. Foi assim. Todo versículo que eu lia nos carros, né? Tem os carros que põe, né? Foi Deus quem me deu, né? É bênção de Deus. Aí aquilo ali. Cada nome de Deus me dava uma punhalada. Eu falava, mas o que eu fiz na minha vida? E o Espírito Santo falando. O Espírito Santo falando. Até teve um momento que eu falei, não, chega. Não tem como fugir mais, não. É que nem o Salmo de 139. O Senhor, tu me sondas e me conhece. Sabes o meu levantar, o meu deitar. Me serve por de frente e por de trás. Né? Já sentiu ser observado, irmão? O que está acontecendo? É Deus cercando. Não tem para onde mais. Tem um versículo que ele guarda até hoje no coração. Antes não tivesse me conhecido, agora que me conhece. Agora que me conhece, não tem mais volta. Aleluia. Glória a Deus. É o amor de Deus. Ele não te aceita te perder por nada, irmão. Sabe o que é isso? Você sai, a primeira coisa que Deus, aí vai junto. Falei, não tem ver até onde ele vai. Vamos ver. Aí Deus fica só olhando. Ah, tá, ainda bem, peraí. Vou mandar só uma frase para ver se vai surgir efeito. Aí vem a frase. Jesus te ama. Aí ele já olha. Bateu, né? Já, você está lá. Achando que tá. Ninguém está mais te vendo. Então você é dono do seu nariz. Não precisa prestar conta mais para ninguém, mas o Senhor está com os olhos lá com você. Não tem como. Aleluia. Deus ama mesmo. Ele vai. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele não desiste. E glória a Deus por isso. Porque nós sabemos que o homem sem Deus está perdido mesmo. Está perdido. Para Jonas vai entender isso e ter que passar um processo dele. Mas o texto também fala.
Nós estamos rodeados de uma tão grande número de testemunho. Tudo que foi falado, até os dias de hoje, que não tem como a gente não partir, irmão, para a carreira que não foi proposta, que é de pregar o Evangelho, que é de falar da cruz, que é de falar da salvação. Aleluia, Jesus. Aleluia. Fazer que nem Abacuque, ainda que não haja, ainda que não tenha, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Tudo foi ligado nele, em Cristo. Tudo foi ligado na cruz. A reconciliação foi feita ali, os pés da cruz. Cristo ligou tudo e todos diante de Deus. Amém? Você tem muita base bíblica para você não parar. Tem muito isso. Para você não desistir, para você crer. Aleluia. Aleluia. O Deus que te chamou. Glória a Deus. Obrigado. Paulo vai falar que aquele que começou uma obra, Oh, aleluia. Eu creio. aquele que começou uma obra, ele é fiel para terminar. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Nossa, Eu falei por ver essa palavra, ele quase chora. Eu falei, eu não sei, Deus está mandando falar isso. Aí falei, esse versículo, ele tem mais, eu falei, não, só tem isso aqui. Se eu falar mais alguma coisa aqui, é da minha carne, mas fique com essa palavra. Aquele que começou, ele é fiel para terminar. aleluia. Ali que você sai da igreja. Glórias a Deus. Escuta aqui, isso é sério. Ali que você um dia venha sair. Isso não é o que eu quero, não. Nem o que Deus quer. Mas se um dia você vir sair, Deus ele vai completar o que ele começou na sua vida. Aleluia, Jesus. Vai. Eu creio. Porque não foi o homem quem começou. Foi Deus. Lembra? O primeiro impacto da chegada de Deus na sua vida? Como foi? Aleluia. Ele vai continuar, ele vai até o final. Ele vai completar. Amém, irmãos? Então fique com essa palavra. Então entenda que essas testemunhas que o escritor está falando aqui no capítulo 12 não é o único. Está falando dos heróis da fé. Testemunhas da fé. Que você lê, você fala, nossa, aconteceu tudo isso. Se aconteceu tudo isso com nossos pais, com nós também vai acontecer. Amém? Porque Deus ele não mudou. Glória a Deus. Não mudou. Ele é o mesmo. Glória a Deus. Ontem, hoje e eternamente. Amém? Fique com essa palavra para Jesus.